Olá, pessoal, espero que estejam todos bem. Eu sou a professora Denise Chacon, sou professora de Química do Colégio Militar de Brasília. E a professora Fátima me passou alguns exercícios para eu resolver para vocês, tá bem? Então vamos lá, esses exercícios sobre petróleo, que vocês acabaram de ver a teoria sobre petróleo, que é essa mistura complexa de hidrocarbonetos e também tem um pouco de nitrogênio, compostos nitrogenados e com enxofre também. O que é um hidrocarboneto? São compostos orgânicos formados apenas de carbono e hidrogênio, ok? No caso do petróleo, o hidrocarboneto mais abundante é o alcano, que é um hidrocarboneto de cadeia aberta e saturada, ou seja, que só tem simples ligações entre carbonos, ok? E como se dá a formação desse petróleo que vocês já viram? O petróleo foi formado há 500 milhões de anos atrás, pelo soterramento de organismos marinhos. Então, olha só, onde tem petróleo, ou tem ou já teve mar, porque é o soterramento de espécies marinhas. Tudo bem, gente? Bom, por isso que existem dois tipos de exploração de petróleo. Existem na terra e no oceano, certo? Na terra é mais barato, no mar é mais caro. Por quê? Porque para você construir uma plataforma no mar, requer o quê? Mais dinheiro do que na terra. E quem tem a tecnologia de exploração do petróleo no mar é o Brasil, né? Então é bom vocês darem uma olhadinha, né, sobre a matéria sobre pré-sal. Tudo bem, gente? Bom, e a exploração do petróleo? Quando é que começou isso e por que se deu? A exploração do petróleo, gente, ela começou no ano de 1859 nos Estados Unidos, na Pensilvânia, certo? Que teve o primeiro poço de petróleo e eles extraíram o querosene, onde eles ganharam muito dinheiro com esse querosene. Por quê? Porque a iluminação pública daquela época era feito com óleo de baleia e estava ficando cada vez mais escasso. Então, eles substituíram, certo? O óleo de baleia pelo querosene extraído de quem? Do petróleo. Aí, lógico, a nossa principal matriz energética hoje em dia é o petróleo, porque ele movimenta, ou seja, ele é usado para combustível de carro, de avião, certo? E etc, para fazer transporte, ok? Por isso que a gasolina é mais cara. Por quê? Porque a demanda ela é maior. Então a procura é maior. Se a procura é maior, é mais caro. E quanto mais que o petróleo, ele não é renovável. Tirou dali, acabou, certo? Então a gente vai resolver aqui alguns exercícios. E a partir do momento que a gente vai resolvendo, a gente vai fazendo assim um pouquinho de revisão sobre isso, ok? Então vamos lá. O primeiro exercício que a professora Fátima passou aqui pra mim, pra gente, né? Foi o seguinte: líquido escuro, formado por imenso número de compostos, encontrado na crosta terrestre, em geral sobre depósitos subterrâneos de água salgada, o que sugere a sua origem marinha. Trata-se de, então, com tudo que a gente falou até agora, isso aqui é sobre o petróleo. Mas eu vou dar uma dica para vocês, gente. Todas as vezes que você for resolver um exercício, seja para estudar para prova, para concurso, para, sei lá, para vestibular, né, que é um concurso também, quando você for resolver a questão, gente, é importante que você não ache apenas a resposta correta, não. Que você também vê por que as outras estão erradas. Porque pode dizer que essa outra questão errada venha a cair na sua prova ou no seu concurso, ok? Então, vamos aqui. Por exemplo, nessa daqui. Por que ele colocou calcário? Porque não pode ser o calcário. Não sei se vocês lembram das suas aulas de inorgânica. O calcário é o carbonato de cálcio, CO3, que é o cal, utilizado principalmente em construção civil, certo? Então, o carbonato de cálcio é uma substância o quê? Inorgânico. E o carbonato de cálcio, ele não é encontrado em depósitos subterrâneos de água, ele é encontrado na superfície, tudo bem? Então, não pode ser
o calcário. Petróleo a gente viu. Por que não pode ser a gasolina? Porque a gasolina não é extraída diretamente da crosta terrestre. A gasolina é um subproduto da onde? Do petróleo. Você tem o petróleo, você faz a destilação fracionada e tira a gasolina, que é uma das frações. Então, não pode ser. O xisto betuminoso, olha só, gente, ele é um líquido escuro. Ele é formado por um imenso número de compostos orgânicos e é encontrado na crosta terrestre. Acontece que o xisto, ele é uma rocha que você extrai da superfície, você tira aquela rocha, aí você tritura a rocha, certo? Tritura a rocha, depois você esquenta essa rocha para um processo de pirólise que chega a 500 graus Celsius. Daí você obtém um líquido escuro, que é quem? É o betume, que é extraído do xisto betuminoso. Pode ser um substituto do petróleo? Pode. Só que é muito caro extrair esse betume do xisto betuminoso. Quem tem feito bastante isso, que maior produção de betume é os Estados Unidos, porque eles morrem de medo de quê? De acabar o petróleo e aí eles estão lascados. Aliás, ele não, todo mundo, né? Mas enfim, por causa do poder. Bom, então, nesse caso aqui, o petróleo. Vamos ver a outra aqui. Do petróleo, podem ser separadas diversas frações contendo substâncias de ponto de ebulição distintos. O processo utilizado para a separação dessas frações do petróleo é... Então, vamos fazer uma revisão rápida aqui, ó. Eu trouxe aqui uma figura que não é da questão, só para a gente fazer uma revisão sobre isso daqui, sobre o método de extração dos componentes do petróleo. Então, veja bem, gente. O petróleo, ele é retirado da natureza. Assim que ele é retirado, ele passa por um processo de decantação. Para quê? Para retirar a água do mar. Porque a água é uma substância polar. E o petróleo, que é mistura de hidrocarboneto, o óleo, ele é apolar. Então, eles não se misturam. O óleo, ele é menos denso que a água, ou seja, ele é mais leve. Então, o óleo fica em cima, a água fica embaixo. Então, eles esperam decantar, abre lá, a água sai e fica o petróleo. Depois de retirar a água, ele faz um processo de filtração. Para quê? Para tirar, por exemplo, areia, argila, certo? Depois feito isso tudo, ele vem para cá para tirar o quê? As frações do petróleo. Tudo bem? Bom, como é que ocorre? Que processo é esse? Isso aqui é chamado de destilação fracionada, certo? Então, presta atenção, gente. Todos os processos de separação aqui foram processos físicos, ou seja, você não mudou a estrutura da substância. Então, ele decantou, físico. Ele filtrou, processo físico. Agora, ele vai destilar. Então, por exemplo, a gasolina que eu tenho aqui, do quinto aqui componente, o que acontece? A gasolina já era gasolina aqui dentro, ó. Já tinha essa força assim junto com o petróleo. Você só vai retirar, você não tá mudando a estrutura. Gasolina eu tinha antes, eu vou ter depois. Eu não tô formando novas substâncias. E como é que elas são retiradas? Elas são retiradas a partir da diferença de ponto de ebulição. Então, olha só, gente. Essas que estão aqui para cima, tudo bem? Aqui são as que têm a menor ponto de ebulição. E essas aqui embaixo são aquelas que têm maior ponto de ebulição. Então, as aqui de cima são as mais leves. Por exemplo, qual é a mais leve que sai do petróleo? São os gases. Por exemplo, eu tenho GNV. O que é o GNV? É o gás natural veicular, que é o metano. Tudo bem? Uma da aplicação dele é combustível de carro de Fórmula Indy. Eles usam o metano para isso, certo? Bom, também dentro do gás eu tenho GLP, que é o gás liquefeito do petróleo, que é o gás de cozinha, que é uma mistura de butano e propano. Então, metano, gente, olha, metano, um carbono. Propano e butano. Então, GLP, ele tem de 3 a 4 carbonos. Metano e propano. Desculpa, propano e butano. Depois disso, gente, você tem mais ou menos a gasolina. A gasolina, ela
tem em volta de 5 a 12 carbonos. Tudo bem? Por exemplo, o ponto de ebulição do gás, vou até botar aqui, ó. O ponto de ebulição do gás é de 40 graus Celsius. Da gasolina, 200 graus Celsius. Tudo bem? Então, aquecendo a 200 graus Celsius, já sai lá a minha gasolina. Depois eu tenho o querosene. O querosene, gente, eu tenho que é mais ou menos de 12 a 16 átomos de carbono. Tá vendo? A cadeia tá ficando maior, tá ficando mais pesada, você tá aumentando o ponto de ebulição dele, ok? Mais ou menos 250, por aí, 275, bom, enfim, o que interessa são essas no início aqui. Depois você tem o óleo combustível. O óleo combustível, que a gente diz que é o diesel, certo? Ele tem mais ou menos de 18 a 20 átomos de carbono, de 18 a 20 átomos de carbono, certo? Eu tenho também o óleo lubrificante, que tem mais ou menos de 20 a 36 átomos de carbono. E o resíduo da parafina, a parafina e asfalto, que são os maiores aí a partir de 36, são cadeias bem mais longas. Então, a partir do momento que você vai fazendo essa separação, você vai retirando por aqui, ó, tá vendo? Vai retirando essas substâncias por um processo físico chamado de destilação fracionada, ok? Então, olha só, e é um processo físico, não esquece. Então, olha só, do petróleo podem ser separadas diversas frações, contendo substâncias de ponto de ebulição distinto. O processo utilizado para a separação das frações de petróleo é centrifugação? Não. Decantação? Decantação é antes da fração, tudo bem? É antes, só que ele tá aqui, ó, ele tá dizendo aqui, ó, sobre as frações, certo? Então, quando ocorre o quê? A destilação. E ponto de ebulições distintos, ok. O processo utilizado para a separação dessa é a filtração, destilação. Só que a destilação aqui, não tem outra, a gente coloca aqui. Destilação, mas certo é a destilação o quê? Fracionada. Mas não deixa de ser uma destilação, não é mesmo? Próximo. A figura mostra esquematicamente o equipamento utilizado nas refinarias para efetuar a destilação fracionada do petróleo. Os produtos recolhidos em 1, 2, 3 e 4 são, respectivamente, 1. Pode ser o gás de cozinha? Pode, que ele é o mais leve, ele tá lá em cima. Lembra? O gás liquefeito do petróleo, propano e butano. Depois a gasolina, pode ser aqui? Pode. Por quê? Porque a gasolina vai ter um ponto de ebulição maior que o gás de cozinha. Óleo diesel, pode ser aqui? Também pode, que tem um ponto de ebulição maior do que a gasolina. E por último é quem? O asfalto, a parafina, como nós vimos agora na coluna de fracionamento. Então, aqui fica a letra A. Por exemplo, álcool, a letra B, álcool não é, porque o álcool não é extraído de quê? Do petróleo. Olha aqui, asfalto e gasolina, eles estão dizendo que o asfalto tem ponto de ebulição menor do que a gasolina, não, tá certo? Então, quanto mais acima ele tiver, menor será o ponto de ebulição. Então, o asfalto, a parafina, são aqueles que têm maior ponto de ebulição, ok? Está tudo naquela coluna de fracionamento que a gente acabou de ver, tá vendo aqui, ó? Parafina, gasolina aqui em cima, ok? Próximo. A gasolina é uma mistura na qual predominam quem? Os hidrocarbonetos. Principalmente quem, gente? Os alcanos, hidrocarbonetos de cadeia aberta e saturada, ligações simples entre carbono. Pode ser o álcool? Não, porque o álcool tem oxigênio. E a gasolina, ela vem da mistura vem do petróleo, que é uma mistura, desculpa, que é uma mistura de hidrocarbonetos, tudo bem? Certo? Desculpa, eu peguei petróleo aqui, mas a gasolina é o hidrocarboneto porque ele vem da mistura que é o petróleo. Álcool, não, porque álcool tem oxigênio, não é um hidrocarboneto. Haletos orgânicos, tem halogênios, também não é um hidrocarboneto. Éteres e cetonas tem oxigênio. Então, agora vocês vão começar a ver as funções orgânicas. Então, vai ficar mais fácil para você identificar aqui, no caso, quais são as outras funções e por que elas não podem ser a gasolina. Porque não são hidrocarbonetos, ok?
Próximo. Vamos pegar aqui. Peraí, só se eu subir aqui. Próximo. No Brasil, o sal de cozinha e o gás de cozinha, mistura de propano e butano, são usualmente obtidos respectivamente. No caso do Brasil, eu tenho a água do mar, certo? Na água do mar, o sal de cozinha e o gás de cozinha é do petróleo. Tudo bem, gente? No caso da água do mar, tem muita região dos lagos, lá no Rio de Janeiro. Não sei se vocês já foram até Cabo Frio. Antes de entrar em Cabo Frio, tem aquela assim, uma imensidão assim de separação de baias, tipo assim, obtendo sal de cozinha a partir da evaporação da água do mar. Que ali é a fábrica da Cisne, né? Que é o sal de cozinha que a gente mais consome hoje em dia. Que é lá na região dos lagos. Então, no caso do Brasil, existem jazidas de sal? Existe, mas no Brasil, ele é obtido a partir da evaporação da água do mar, ok? Próximo. Frequentemente, toma-se conhecimento de notícia sobre acidentes com grandes manchas negras que se formam sobre a superfície dos oceanos, causando sérios prejuízos à vida marinha. Essas manchas ocorrem porque o petróleo é basicamente constituído por uma mistura de hidrocarbonetos insolúveis em água. Por quê? Porque os hidrocarbonetos são apolares. E a água é uma substância polar, lembra? Semelhante dissolve semelhante. Então, apolar não dissolve em polar. Macromoléculas solúveis na água? Não, eles não são solúveis na água. Sal? Não é um composto inorgânico, ele é um composto orgânico. Minerais? Não, também não é um composto inorgânico. Ok, gente? Até aí? Então, no caso aqui, ficou letra A. Próxima. Estão em ordem crescente de ponto de ebulição os produtos obtidos na coluna de fracionamento da destilação fracionada do petróleo. Então, ele quer em ordem crescente, certo? Então, ele quer o menor para o maior, certo? Então, ele quer os mais leves para os mais pesados, não é isso? Então, eu tenho aqui, a gasolina é menor que o querosene? É. Quer menor que o óleo? É. Quer menor que o asfalto e parafina? Lembra que o asfalto e parafina, vamos lá. Gasolina, querosene e óleo. Então, olha lá, vamos voltar aqui. Gasolina, tá aqui, gasolina, querosene e óleo, deve ser óleo lubrificante. E por fim, parafina, certo? Então, ó, quanto mais acima, menor o ponto de ebulição. Então, o ponto da gasolina é menor do que o querosene, que é menor que o lubrificante, que é menor do que da parafina. Cadê? Que é da parafina e do asfalto. Então, nesse caso aqui, ficou letra A. Tudo bem? Próximo. Conforme tem sido amplamente divulgado, ocorreram de forma crescente acidentes em navios que transportam petróleo. Em muitos desses acidentes, a ação deste líquido escuro e oleoso sobre a flora e a fauna assume proporções devastadoras. Estes danos contra a natureza, dentre outros fatores, estão ligados à composição do petróleo. Então, vamos lá. Em relação a essa composição, pode-se afirmar que o petróleo é uma mistura de substâncias orgânicas, ok? Principalmente hidrocarbonetos, ok? Que são separados por destilação fracionada. Então, tá aqui. É uma mistura de substância inorgânica, então aqui tá errado. Predominante sais, credo, composto orgânico, que são separados por destilação simples, não é destilação fracionada. Mistura de minerais, não. Mistura de substâncias orgânicas ou inorgânicas, dependendo da região de origem, que são separadas por fusão fracionada, destilação fracionada, não é isso? Orgânicas ou inorgânicas. Eu vou falar que é mistura de substâncias orgânicas. Inorgânica lá é tão pouco que é o nitrogênio e o enxofre. Então, não é orgânico, petróleo não é obtido a partir de substância inorgânica. Uma mistura de substâncias formadas por macromoléculas que são separadas por decantação.
Não, as moléculas que compõem o petróleo são separadas por destilação fracionada. Essa decantação é antes de tirar o petróleo. É onde você separa o quê? A água do petróleo. Tudo bem? Vamos ver aqui. Outro. Vou pegar aqui. O crack das frações médias da destilação do petróleo é uma tecnologia empregada na maioria das refinarias. Por quê? Gente, até agora a gente falou de processos químicos ou físicos. Então, agora, depois que você extrai as frações do petróleo, você vai fazer alguns processos químicos, ou seja, você vai mudar a estrutura da substância, da sua molécula. Então, eu tenho 3 tipos de processos químicos, certo? Então, aqui, ó, processos químicos que ocorre depois que você faz o fracionamento. Você vai retirar aquela fração do petróleo. Então, uma é chamada de polimerização. Polimerização. O que é a polimerização? Vocês vão estudar lá em polímero. Você vai pegar uma parte menor, uma molécula menor, vai juntar e formar uma molécula maior, que são quem? Que são os polímeros, que são os plásticos. Então, a maioria dos plásticos que a gente tem hoje, grande maioria, vem a partir do quê? Do petróleo, que você vai pegar uma fração menor do petróleo, tudo bem? E vai juntar essas cadeias, juntar esses monômeros, que são as partes menores, e vão formar o quê? Um polímero, tudo bem? Então, isso aí ocorre por uma reação química, tá vendo? Você mudou a estrutura da sua substância, da sua molécula. Depois, outro processo químico que obtém a partir das frações do petróleo é o craqueamento do petróleo. É o craqueamento do petróleo. O que é o craqueamento? Aí é o contrário, onde você pega frações maiores, certo? E colocam para frações maiores e quebra para frações o quê? Menores, tudo bem? Então, o que você faz? Você pega lá uma cadeia grandona, mas eu não quero essa daí, eu quero o quê? Eu quero menor. Então, você vai e corta essa cadeia, formando cadeias maiores, ou seja, uma molécula maior se transforma em várias cadeias menores. Então, isso também é um processo químico, que é cracking, quebra das cadeias do carbono, né, de cadeias maiores. E o outro, gente, é isomerização. Isomerização. Tudo bem? Que é conversão de um isômero e outro. O que é um isômero? São compostos de mesma forma molecular e forma estrutural diferente. Onde é que ocorre isso? Para fazer a octanagem da gasolina. Por quê? A gasolina de melhor qualidade é a isooctano. Tudo bem? Então, o que você faz? Por quê? Porque no motor do carro tem um pistão, certo? Onde ele vai injetar aqui o vapor da gasolina e esse pistão vai subir. Se essa gasolina detonar antes, é uma gasolina de péssima qualidade. Ele tem que vir até em cima, comprimir aquele vapor, aí a vela manda uma faísca, aquilo aqui explode, aí o pistão desce, certo? Tudo bem? Depois ele sobe e expulsa o produto daquela combustão pelo escapamento do carro. Tudo bem? Então, essa gasolina, para ser boa, ela tem que resistir a essa compressão desse gás. Porque senão ela explode antes da vela mandar. Então, ele tem que ser comprimido até aqui. E a melhor gasolina, que tem a maior octanagem que a gente tem, é o isooctano. Só que a gente tem o N-octano, que é o de cadeia normal, certo? E a gente faz uma reação química, transforma ele em isoctano, que ele é mais resistente à compressão. Então, quando eu tenho uma gasolina 100%, só tem isoctano, quer dizer que a octanagem dela é 100%. Tudo bem? Então, o que ele está questionando aqui, gente, é sobre o craqueamento do petróleo.
Então, o que é isso? Aumenta o rendimento em óleos lubrificantes, economia de energia térmica no processo de destilação, permite a utilização de equipamentos mais compactos, facilita a destilação do petróleo ou aumenta o rendimento de frações leves, certo? Então, você quebra para aumentar o quê? A quantidade de frações o quê? Mais leves. Então, tá aqui. Tudo bem? Certo até aí? Próxima. Deixa eu pegar aqui, abaixar aqui. Olha aí, uma do Enem. O petróleo é uma fonte de energia de baixo custo e de larga utilização como matéria-prima para uma grande variedade de produtos. É um óleo formado de várias substâncias de origem orgânica, em sua maioria hidrocarbonetos de diferentes massas moleculares. São utilizadas técnicas de separação para a obtenção dos componentes comercializáveis do petróleo. Além disso, para aumentar a quantidade de frações comercializadas, otimizando o produto de origem fóssil, utiliza-se o processo de craqueamento. O que ocorre neste processo? Então, vamos lá. Transformações de frações do petróleo em outras moléculas menores. Então, tá aqui. Certo? Tem maior, menor. Reação de óxido de redução na transferência de elétrons entre as moléculas. Ocorre reação de óxido de redução aonde? Quando você queima o petróleo, que é uma reação de combustão, que aí é uma reação de óxido de redução. Solubilização das frações do petróleo. Não, gente. Todas as frações do petróleo já estão solúveis entre si ali, né? Com a diferença de solvente, não. Decantação das moléculas com diferentes massas molares pelo uso de centrífuga? Também não, né? Separação dos diferentes componentes do petróleo em função da sua temperatura de ebulição? Não. Isso daí é chamado de quê? De destilação fracionada, ok? Vamos ver aqui. Mais uma. Em 2011, uma falha no processo de perfuração realizado por uma empresa petrolífera ocasionou derramamento de petróleo na bacia hidrográfica de Campos, no Rio de Janeiro. Os impactos decorrentes desse derramamento ocorrem porque os componentes de petróleo reagem com água do mar? Eita, não. Né? Acidificam o meio? Também é. Molusco? Não, também não. Dissolve-se na água? Também não, né, gente? Polar a polar não dá. Tem caráter hidrofóbico e baixa densidade, impedindo as trocas gasosas entre o meio aquático e a atmosfera. O que é hidrofóbico? Que não se mistura com água. Ok. Baixa densidade. Sim. Por que ele tem menor densidade do que a água? Tá vendo? Ele fica lá em cima, certo? Tanto que você consegue ver quando tem derramamento de petróleo. Porque como ele é mais leve, ele fica em cima. Impedindo as trocas gasosas entre o meio e o aquático e a atmosfera. Certinho. Depois, tem cadeia pequena de elevada volatilidade, contaminando a atmosfera? Não. Algumas frações sim, mas a maioria tem umas cadeias maiores, né? O volátil é só aquela primeira fração, e assim é 40 graus Celsius, concorda? Contaminando a atmosfera local e regional. Não. Local e regional, em função dos ventos das olas marítimas. Não vai para a atmosfera, certo? Ele fica lá em cima da água porque ele tem uma densidade menor que a água. Lembra do processo de decantação? Então, vou fazer mais um, então. Do Enem, olha lá. Os hidrocarbonetos são moléculas orgânicas com uma série de aplicações industriais. Por exemplo, eles estão presentes em grande quantidade nas diversas frações do petróleo e normalmente são separados por destilação fracionada. Com base em suas temperaturas de ebulição, o quadro apresenta as principais frações obtidas na destilação do petróleo em diferentes faixas de temperatura. Então, é o que a gente viu, ó, o gás natural, a gasolina, o querosene e o óleo diesel. Então, vamos lá. Na fração 4, a separação dos componentes ocorre em temperatura mais elevadas por quê? Então, vamos só voltar aqui um pouquinho, gente. E eu tô aqui no meio, né? Deixa eu me tirar daqui. Pronto. O que acontece aqui, gente? Isso aqui é uma questão do Enem, tudo bem? Sempre a questão do Enem tem textos enormes para vocês lerem. Se você pegar o texto, começar a ler para depois resolver, você vai ter que ler 2 vezes,
certo? Então, quando você vai resolver uma questão do Enem, primeiro, que vocês devem já saber disso, a primeira coisa, você vai para onde? Você vai para a pergunta. Opa, só um instantinho aqui. Opa. Você vai, deixa eu me botar aqui no lugar. Você vai pro teu lugar, mulher. Você vai primeiro para a pergunta. A fração 4, na fração 4, a separação dos compostos ocorre em temperaturas mais elevadas por quê? Aí, a partir da pergunta é que você vai voltar lá, ó. Vai voltar lá no seu texto. Fração 4, óleo diesel, certo? Óleo diesel. Aí você vem aqui, ó, rapidinho, composto, petróleo, destilação do petróleo. Pronto, óleo diesel. Então, você não vai precisar ler o texto todo, certo? Para você responder a sua pergunta. Então, a fração 4 é quem? O óleo diesel. E o que ele está perguntando sobre o óleo diesel? A separação dos compostos ocorre em temperaturas mais elevadas porque suas densidades são maiores? A densidade é maior? O número de ramificações é maior? Sua solubilidade no petróleo é maior? As forças intermoleculares são mais intensas? Ou a cadeia carbônica é mais difícil de ser quebrada? Gente, se eles fossem ter densidades maiores, você concorda que, a hora que eu colocasse o petróleo, ele já ia separar por decantação, não precisaria de destilação fracionada? Então, também não. Número de ramificações maiores? Não, a gente vê por forma molecular, entendeu? A gente não sabe, pode ter maior, menor, normal, não. Solubilidade no petróleo é maior? Não, todas as substâncias são solúveis entre elas ali no petróleo, tá tudo dissolvido ali, certo? As forças intermoleculares são mais intensas. Então, são forças entre moléculas. Se a cadeia, eu tenho aqui, ó, uma cadeia pequena e aqui eu tenho uma cadeia grande. Então, aqui entre essas cadeias, eu tenho as interações intermoleculares. Lembra que vocês estudaram ponto de hidrogênio, de polo induzido, de polo permanente, naquilo? No caso do hidrocarboneto, é de polo induzido. Só que o que acontece, gente? No caso das cadeias maiores, você tem mais interações. Se você tem mais interações, então quer dizer que elas ficam o quê? Mais intensas. Então, tem mais interações para você romper, para ela poder mudar de estado físico. Entendeu? Então, elas são mais intensas? Sim. Por quê? Porque você tem mais interações intermoleculares. Não que eu tenha uma força de interação molecular mais forte. Por exemplo, porque uma é ponte de hidrogênio e a outra é de polo. Não. As interações são iguais. Só que no caso desses hidrocarbonetos, desse lado das cadeias maiores, você tem mais interações, por ela ter sua cadeia maior. Então, vamos lá ver a última. A cadeia carbônica é mais difícil de ser quebrada. Não, você faz o crack nela numa boa, tudo bem? Então, as forças intermoleculares são mais intensas porque tem mais interações. Então, gente, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou gravar ainda algumas aulas teóricas para colocar no AVA de vocês, tá bom? E tenham um bom dia, tenham uma boa aula para as outras aulas, entendeu? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima. Se Deus quiser.